Já está a gravar, portanto, quando quiserem, a qualquer momento. Vamos só aguardar mais 5 minutos para entrar o maior número de pessoas. Bom, nós se calhar vamos dar início, já são 16h10. Pode ser, Helena? Sim, sim. Sim? Sim. Então eu vou começar.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso formador desta primeira sessão, ao Dr. Nuno Henriques. Muito obrigada por se ter juntado a nós. E também à nossa moderadora, a enfermeira Helena Penaforte, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional Norte. E quero cumprimentar naturalmente todos os enfermeiros que estão presentes nesta primeira sessão deste ciclo de webinars de investigação em enfermagem 2020. É com imensa honra que aqui estou enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Este ciclo de webinars que agora começa é constituído por 6 sessões, sendo as 5 primeiras destinadas à realização de formações e-learning, cada uma conta com 2 edições. Esta é a segunda edição. E a 6ª sessão conta com 4 edições e dá lugar ao encontro de investigadores, que visa a partilha de estudos realizados por enfermeiros através de comunicações livres. Estamos a viver uma realidade atípica em que o distanciamento físico tem de prevalecer, mas não é por isso que deixamos de estar juntos, como se pode demonstrar neste momento. Neste ciclo de webinars destinados à investigação em enfermagem, pretendemos promover o desenvolvimento e a valorização científica dos enfermeiros, contribuindo para a sua capacitação, para a produção, divulgação e transferibilidade do conhecimento científico. Nesta primeira sessão, designada um encontro para a excelência profissional e de investigação, pesquisas básicas, vão ser abordados temas essenciais acerca das bases de dados de produção e investigação científicas, as quais disponibilizamos aos nossos membros de forma gratuita. Quero aproveitar para agradecer a cada um de vós neste momento tão importante para as pessoas e para o país. Obrigado pela vossa dedicação, empenho e espírito de missão ao Sistema Nacional de Saúde e também às pessoas. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde declarou 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro. Este é o ano da afirmação da enfermagem. Nunca pensamos que ficaria marcado por uma pandemia, mas esta realidade demonstra mais uma vez o papel essencial que os enfermeiros desempenham no Sistema Nacional de Saúde. São eles que estão na linha da frente deste combate, fazendo lembrar o que aconteceu há 200 anos, quando a dedicação de Florence Nightingale aos soldados britânicos na Guerra da Crimeia lhe valeu a alcunha de Dama da Lamparina. São os enfermeiros que estão, agora mais do que nunca, dia e noite ao lado dos pacientes. E com o distanciamento físico das famílias, são eles a única ligação entre os que estão internados e os que estão em casa. Por isso o nosso lema, ninguém está sozinho, faz ainda mais sentido. Neste ano tão importante para todos e em particular para a enfermagem, precisamos convergir esforços para dar mais impulso à voz dos enfermeiros. E o dia de hoje é prova disso. Para finalizar, dizer-vos que estaremos sempre ao lado dos enfermeiros para todos juntos garantirmos mais qualidade e mais segurança nos cuidados. Esperem da Ordem aquilo que estão habituados a exigir a cada um de vós, responsabilidade e sentido de missão. Contem connosco. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Sr. Enfermeiro Luís Barreira. Sejam bem-vindos a este webinar, um contributo para a excelência profissional e de investigação, pesquisas básicas, primeira sessão, segunda edição. Depois deste enquadramento da formação, da sessão e da edição desenvolvida pelo enfermeiro Luís Barreira e dos nossos compromissos e desígnios maiores que nos comprometem com a enfermagem, vamos passar um momento de formação e partilha, contando com a presença do formador que tem estado connosco nesta primeira sessão, que é o Dr. Nuno Henriques. É licenciado em Teologia, pós-graduado em Ciências Documentais e mestre em Ciências da Informação e da Documentação. Antes de se juntar à EBSCO, foi bibliotecário durante muito tempo, 18 anos, numa biblioteca universitária, também docente do ensino superior, no domínio das ciências da informação e da documentação durante aproximadamente 8 anos. E ainda investigador numa unidade de investigação na área do pensamento português durante os vários anos. Neste sentido, nós vamos passar-lhe a palavra para nos partilhar a sua experiência e estas ferramentas
que são tão importantes para o desenvolvimento das nossas práticas, fundamentá-la e explorá-las. Doutor Nuno? Muito obrigado pelas vossas, uma vez mais, generosas e amáveis palavras. Aquilo que menos interessa realmente é o formador, isto é este segundo slide, é o que menos interessa. Partilhei aqui convosco o meu rosto, tendo em conta que não o poderei fazer através da câmara. E aqui estou eu, com muito prazer, para mim é mesmo uma honra, tal como eu disse ontem, ter sido eu, a EBSCO, a iniciar este ciclo de webinars de investigação, promovido este ano pela Ordem dos Enfermeiros. É uma honra, mas também faz sentido do ponto de vista daquilo que é uma estratégia, que é uma linha de coerência. Porquê? Porque partimos daquilo que nós podemos designar por literatura primária, e é isso que eu vou aqui promover. Na verdade, a Ordem dos Enfermeiros tem feito anualmente um investimento grande nestas bases de dados. Não são umas bases de dados quaisquer, eu sei que sou suspeito porque trabalho para a empresa que as disponibiliza, mas sem dúvida, e aqueles que conhecem as bases de dados na área da enfermagem, e serão vários com certeza, que saberão, e há estudos independentes, saberão apontar estas bases de dados, sobretudo a primeira, mas também a segunda e todas as outras, mas sobretudo a primeira é a grande base de dados, como as grandes bases de dados de referência na área da enfermagem. Não só da área da enfermagem, mas noutras áreas afins, tal como, por exemplo, a fisioterapia. Bom, quais são as bases de dados? Sinal Complete, Medline Complete, Medic Latina, Nursing and Allied Health Collection Comprehensive e, finalmente, a Cochrane Collection Plus. Eu há pouco referi que se tratam de 5 bases de dados, mas não é bem assim, porque a Cochrane Collection Plus ela é composta por 4 diferentes bases de dados. Iremos já conhecê-las. Ora bem, eu desta vez tentarei eu entusiasmo um bocadinho e pronto, e ultrapasso o tempo. Tentarei cumprir com os objetivos, certamente. Tentarei cumprir também com o horário a que me proponho. Assim, nos próximos minutos, irei descrever cada uma destas 5 bases de dados, do ponto de vista teórico, conceptual, e depois, no ponto número 2, teremos a aplicação, a realização de pesquisas básicas e, por conseguinte, iremos filtrar resultados e visualizá-los. Eu conjugo sempre os verbos no plural porque eu procuro que estas formações, enfim, nós estamos aqui num distanciamento físico, não é? Procuro que estas formações sejam interativas e eu procuro, enfim, na medida do possível, envolver-vos a todos a participar, a serem os principais protagonistas, não eu, nestas formações. E no ponto 3, algo que eu gosto muito, aqueles que já me estão a ouvir pela terceira vez sabem disto perfeitamente. Terceira não, segunda, terceira, sim. Saberão que eu gosto muito dos sinal headings. Ora bem, portanto, se há objetivos, haverá uma agenda que ajudará o formador a cumprir com esses mesmos objetivos. E é aqui que eu agora começo com o meu, aqueles que já me conhecem, já me ouviram falar nisto, eu aqui aproveito este início da descrição para fazer não é bem um número de retórica, mas é para vos tentar demonstrar que a Sinal Complete é efetivamente uma base importante. E reparem que eu escrevi Sinal Complete é um recurso, isto é uma base de dados. Mas eu gosto sempre de oralmente trocar este artigo indefinido pelo artigo definido. É o recurso de referência, é a base de dados. Isto é, ela foi especialmente concebida ou desenhada para responder às necessidades de informação, que é informação científica, académica, dos profissionais de saúde, enfermeiros, neste caso concreto, investigadores, professores e alunos de enfermagem, fisioterapia e outras ciências de saúde. Eu gosto de dizer, porque é verdade, se não fosse verdade não diria, que é uma base de dados de enfermeiros para enfermeiros. E é a base de dados. É curioso, eu gosto muito de sempre que possível, estudar as questões com alguma profundidade, a profundidade possível. Esta base de dados começou nos anos 60, 70 e começou, estou a imaginar, com uma caixa, não seria uma caixa de sapatos, uma caixa com várias descrições, com várias sinopses,
com resumos de revistas de enfermagem, para ajudar os enfermeiros, enfim, a chegar, a identificar os artigos na sua área que mais respondessem às suas necessidades. Trata-se de uma coleção de 1200, mais ou menos, 1200 revistas científicas e académicas. Estou a falar apenas ainda na primeira base de dados. E a primeira base de dados possui 1200 revistas. Teremos mais nas próximas bases de dados. Mas reparem, aproveito para dizer o seguinte, e eu poderia tê-lo dito no final desta apresentação em PowerPoint. Não quero aqui destacar apenas a dimensão quantitativa, o número de revistas, de modo a querer impressionar-vos com o número das revistas. Mas é verdade que qualquer enfermeiro, através da sua ordem, poderá aceder a um grande volume de revistas. Sim, é verdade. Mas eu quero aqui destacar a qualidade destas mesmas revistas. Não é uma questão de número mágico ou não. Queremos disponibilizar as melhores revistas na área da enfermagem a nível mundial. Algumas destas revistas possuem texto integral retroativo desde 1937. Depois temos a Medline Complete. Se a primeira é de um modo flagrante, incisivo, focado na enfermagem, esta é a verdade. Não é focada exclusivamente na enfermagem, é focada na medicina, mas também em enfermagem, fisioterapia, etc. É o grande recurso, digamos assim, das faculdades de medicina, por exemplo, dos hospitais. São várias as formações sobre a Medline que eu, agora vou conjugar o verbo no pretérito imperfeito, que eu fazia, porque agora não tenho feito desde há 4 meses, que eu fazia em diferentes hospitais, quer em Portugal e em Espanha, e tinha enfermeiros e médicos e também técnicos de laboratório, farmacêuticos à minha frente. E todos vocês conhecem, e eu poderia dizer isto também a propósito da Sinal, conhecem a PubMed. Ora bem, a Medline é parte da PubMed, mas com texto integral. Como sabem, a PubMed é um recurso gratuito, e às vezes podemos encontrar o texto integral do artigo, mas quando este se encontra disponível em livre acesso. A Medline Complete, como parte, como subcoleção da grande coleção da PubMed, aquilo que possui são revistas, quantas são? Vamos já saber quantas são, 2200 em suporte eletrónico e em texto integral. Algum deste texto integral, alguns destes artigos remontam, imaginem, a 1916, já mais de 100 anos de revistas. Portanto, 2.200 mais 1.200 serão 3.000 e há pouco 400, mas repito, não quero aqui, parece-me é o que menos importa. Nós não queremos muita informação, queremos a informação suficiente, aquela que corresponde às minhas necessidades enquanto enfermeiro. Eu tinha um professor na faculdade que me dizia, a propósito da comunicação, dizia algo muito interessante que eu achava muita piada, tem um grande sentido de humor. Esse professor dizia-me: Nuno, nós devemos falar o suficiente. Eu achava piada esta palavra. Nem de menos, nem de mais. São daquelas verdades simples, mas que dão que pensar. Sim, o suficiente, isto é, se eu na escola primária tenho um suficiente, enfim, não é uma grande nota, mas o suficiente nesta acessão no justo equilíbrio, nem de mais, nem de menos. É isso que nós queremos. Se eu for ao Google e escrever, sei lá, por exemplo, acne vulgaris, bom, eu irei obter milhares ou milhões de resultados. Bom, milhares ou milhões não me interessam. Eu quero apenas a informação que preciso. O número é o que menos importa. Claro que o número pode ser importante na medida em que multiplica as hipóteses de acesso à informação, mas por vezes o número pode também criar-me aquilo que os teóricos designam por ruído, ou information overload, se dirão em inglês. Portanto, o ruído da informação. É eu perder-me no labirinto da informação. E agora? Mas, afinal de contas, que artigo ler? Mas porquê este não? Bom, iremos depois, na demonstração, aprofundar estas questões. Temos aqui um terceiro recurso, chama-se Medic Latina. Ele não é muito conhecido, eu não gosto de chamar o parente pobre, porque ele é bastante relevante. Reparem, hoje, se há 1000 anos, vá lá, a língua oficial da ciência, entre aspas, era o latim, hoje será o inglês.
Mas que eu saiba, já o disse ontem, que eu saiba, não é o idioma que determina a qualidade de um artigo científico. Não, é o artigo em sé. Isto é o artigo, é a sua metodologia, é a sua relevância, é o seu rigor. Bom, a América Latina é uma coleção de cerca de 200 revistas com arbitragem científica, peer review, de algumas das principais editoras espanholas e latino-americanas. Eu coloquei aqui algumas das principais disciplinas. Haverá aqui uma, obviamente, que será nursing. Portanto, não só da enfermagem, mas também em áreas individuais da medicina. Depois temos um outro recurso. Também foi desenhado para responder às necessidades de informação dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, investigadores, professores e alunos. E tem cerca de 400 revistas em suporte eletrónico e em texto integral, 300 das quais com arbitragem científica. Há aqui uma grande preocupação pela arbitragem científica. Há aqui uma grande preocupação pela qualidade. Grande parte destas revistas, quer da Nursing and Allied Health Collection Comprehensive, quer da América Latina, quer da Medline, quer da Sinal, estarão indexadas em dois recursos muito importantes, bibliométricos, que um deles chama-se Scopus e o outro Web of Science, para aqueles enfermeiros que estão habituados mais ou menos com este tipo de terminologias. Depois temos muito que não todos nós conhecemos, ouvimos falar, eu penso que é o professor António Vaz Carneiro, aí de Lisboa, que é o presidente da Cochrane Portugal. A Cochrane, bom, dispensa apresentações. A Ordem dos Enfermeiros subscreve 4 diferentes bases de dados da Cochrane que sistematizam uma coleção. É a Cochrane Collection Plus. E é uma fonte essencial, sem dúvida, é uma fonte essencial de grande qualidade, a Cochrane. A primeira tem a ver com revisões sistemáticas. Contém artigos, eu sei que haverá um webinar sobre revisões sistemáticas, contém artigos em texto integral, portanto, e sempre na perspectiva da medicina baseada em evidência. E também com meta-análises. Portanto, esta sim possui texto integral. Depois temos ainda uma segunda, e esta não possui texto integral, e estamos a falar de referências, de uma coleção de referências bibliográficas, portanto, de testes controlados, identificados por colaboradores da Cochrane. Portanto, é também uma base de dados muito popular a nível mundial. Temos uma outra que tem a ver com a anterior, mas esta aqui centra-se, foca-se na dimensão metodológica. Portanto, aquilo que agrupa, congrega, são referências bibliográficas com relatórios sobre métodos utilizados em ensaios clínicos. E, finalmente, temos uma quarta, que compõe a Cochrane Collection Plus, que é a Cochrane Clinical Answers. E está pensada no point of care, portanto, no momento em que o enfermeiro, o médico, enfim, terá o paciente junto a si e, portanto, pretende aceder à Cochrane Clinical Answer para obter uma resposta concreta. Há uma dúvida, há uma questão clínica e aquilo que se pretende, porque não queremos fazer esperar as pessoas, queremos uma resposta célere. Mas, sendo uma resposta célere, queremos uma resposta objetiva e inequívoca. Não queremos que, enfim, como nós dizemos em língua portuguesa, não queremos que a rapidez seja inimiga do rigor. Mais ou menos isto, não é? Bom, vamos lá então conhecer as bases de dados. Parece-me importante referir, porque esta questão tem surgido ao longo dos últimos webinars. Bom, como é que se acede às bases de dados? É uma pergunta, acho que é essencial. Ora bem, estas bases de dados estão acessíveis aos enfermeiros, membros aos enfermeiros, onde quer que se encontrem, com acesso à internet e através da sua área reservada. É aqui que encontrarão estas diferentes bases de dados. Bom, eu não sou enfermeiro, portanto, mas tenho aqui acesso. E de acordo com a nossa agenda, vamos começar
com a pesquisa básica. E aproveito este momento, mas eu poderia, num outro momento à minha escolha, realizar aquilo que vou realizar. E aquilo que vou realizar neste momento é alterar o idioma desta interface. E o interface chama-se EBSCOhost, onde eu vou encontrar diferentes bases de dados. Já lá iremos. Mas vou então no penúltimo botão, à direita, no canto superior direito, vou clicar em Languages para então selecionar a minha língua. Como dizia Fernando Pessoa, a língua é a minha pátria. Clico então em português de Portugal e agora não tenho search, mas vou ter então o botão pesquisar. Vou selecionar aqui as diferentes bases de dados, todas elas, e estou apto então a pesquisar nestas bases de dados. Se eu clicar, desculpem que aconteceu aqui, vamos ver o que é que se passou aqui. Ok, agora sim. Se eu clicar em mostrar todos, poderão verificar quais são as bases de dados que neste momento eu estarei a pesquisar. Mas se eu clicar em escolha as bases de dados, se assim o entender, e é válido, que eu possa entender assim, tudo depende da minha investigação, do meu tema, eu posso retirar bases de dados, não é? Vamos supor que eu quero apenas pesquisar na Sinal e na Medline. É uma opção, enfim, mas quero informar que eu posso selecionar todas as bases de dados, realizar uma pesquisa e depois filtrar por base de dados. Isto é, depois da pesquisa e quando eu obtenho uma lista de resultados, eu posso, a posteriori, não a priori, eu posso filtrar por base de dados e dizer assim, ok, quero resultados apenas da Sinal, da Medline e da América Latina. É também uma opção. Bom, eu vou então selecionar todas as bases de dados, com exceção da Library Information Science. Bom, ela está aqui. Ela é válida para a vossa área se a minha linha de investigação for algo que me parece muito importante. Eu por acaso ontem, e tive pena, mas acho que não vi nenhuma enfermeira. Eu ontem estava aqui no sofá, não me sento muitas vezes no sofá e não vejo muita televisão, mas vi um pouco dos prós e contras. Lá era referido que nós temos, a propósito da saúde mental, uma pequena... Os enfermeiros têm um papel muito importante, como seria este país sem o papel, sem a literacia da informação em saúde promovida pelos enfermeiros, como seria este país. Mas, por exemplo, se a minha área de investigação for a literacia da saúde, tenho certeza, que esta base de dados poderá ser importante. No entanto, como poderão verificar, abstracts, isto é, ela não irá disponibilizar texto integral. Se eu tiver dúvidas, pese embora eu amanhã enviarei para a vossa ordem este PowerPoint, mas se tiverem dúvidas no decorrer da formação sobre o conteúdo, a descrição de cada uma destas bases de dados, reparem, eu vou colocar o meu cursor em cima deste ícone amarelo, à direita da designação da base de dados, e reparem, surge de forma espontânea um balão com a descrição, com o conteúdo desta base de dados. Reparem, não tenho que clicar. Coloco só o cursor em cima deste ícone amarelo, à direita de sinal complete, e reparem, é uma questão de precisão, temos à direita um balãozinho onde surge a descrição. Bom, vamos então clicar em OK e vamos iniciar a nossa pesquisa. E, enfim, é aqui que eu costumo invocar uma memória de aluno. Estava eu no meu primeiro ano da faculdade. E no meu primeiro ano da faculdade eu tinha uma disciplina que se chamava Filosofia da Ciência. Uma disciplina interessante. Algumas eram interessantes. Filosofia da Ciência. E logo na quarta semana de aulas houve um professor que me perguntou, Nuno, eu fiquei muito assustado, sabia o meu nome, logo na quarta semana de aulas, e éramos tantos os alunos. Sim, professor. O que é que pode ser melhor que uma boa resposta? Bom, eu fiquei um pouco atrapalhado, pensei esta pergunta deve ter aqui alguma armadilha, eu teria ainda uns 17 anos, muita coisa me passou pela cabeça, mas a minha resposta quase imediata foi, professor, melhor que uma boa resposta, só mesmo uma boa pergunta. Exatamente. Melhor que uma boa resposta, só mesmo uma boa pergunta. E eu invoco este episódio glorioso da minha vida de estudante, não haverá muitos, para perguntar retoricamente ou não. Que pergunta
quereremos nós fazer? E estarei aqui a invocar a questão da investigação como ponto de partida. Que respostas possíveis quererei eu obter? Estou aqui a referir-me às hipóteses da investigação, ou simplesmente o que é que eu quero aprofundar, o que é que eu quero aprender, o que é que eu quero saber mais. E vamos supor, eu uso sempre, é um exemplo clássico aqui no Nuno Henriques, quando dou formação para enfermeiros, uso sempre este exemplo clássico porque eu encontrei-o num hospital. E, portanto, eu encontrei-o nas estatísticas de um hospital e, portanto, pego neste exemplo e agora, enquanto não me ocorrer outro mais feliz, é neste exemplo que eu irei explorar. Vamos supor que eu, enquanto enfermeiro, quero aprofundar os meus conhecimentos sobre o pé diabético. Eu pergunto assim, bom, pé diabético, como será que se diz pé diabético em inglês? Com ponto de partida. Iremos encontrar informação em língua portuguesa, sim, mas com ponto de partida. E eu penso assim, bom, parece-me que pé diabético em inglês será diabetic ulcer. E vou escrever então diabetic ulcer. Muito bem. Clico em pesquisar e reparem no número de resultados. Artigos, etc. São 1470 resultados. A maior parte dos quais serão artigos. Ora bem, alguns de nós, alguns de vós, estarão a pensar, bom, um número interessante, não esperava tantos. Outros dirão, bom, ainda há pouco destacou aqui o número de revistas, esperava mais. Bom, uma vez mais, eu afirmo, mais importante que o número é a qualidade dos resultados. Este é um momento em que eu irei invocar um filósofo francês, René Descartes, que me ensinou algo importante, a dúvida metódica. Isto é, mas será mesmo que diabetic ulcer é o termo, é a designação que eu devo adotar quando quero recuperar informação sobre pé diabético em português? Isto é, por outras palavras, será que, de acordo com um tesaurus, vamos já conhecê-lo, de acordo com um vocabulário controlado, será que diabetic ulcer é o termo definido e consagrado, se permitem a expressão, pela National Library of Medicine, que é a entidade, como sabem, que criou e atualiza os mesh headings e que darão origem aos sinal headings, que eu vou já tentar aqui, em traços gerais, distingui-los. Bom, sempre que surge esta questão, esta dúvida, o problema é quando não surge. E é importante que surja para podermos validá-la ou então corrigi-la. Reparem, eu irei então clicar em assuntos, sinal headings, porque sou enfermeiro, portanto o meu ponto de partida é a enfermagem, sinal headings, eu clico e vou então escrever diabetic ulcer. E estarei a perguntar à base de dados, neste caso a sinal complete, mas isto é válido para as restantes bases de dados, se aqui no Porto onde eu me encontro, também a enfermeira Helena, aqui no distrito do Porto onde eu me encontro, em Lisboa, em Madrid, em Nova Iorque, em Pequim, em Brasília, se eu devo adotar ou não diabetic ulcer. Bom, vou então clicar em procurar. E qual é a resposta que eu obtenho? Nuno, sim, sou eu. Se queres pesquisar sobre o pé diabético, deves utilizar não o termo específico, não o termo diabetic ulcer, mas sim diabetic foot. Muito bem. Eu então, clarificada a questão, clicarei em diabetic foot. Mas reparem, para mim que sou leigo na matéria, isto sobre o pé diabético é algo muito específico, mas aqueles que conhecem o tesaurus e aqueles que não conhecem, passo também aqui a clarificá-lo, a descrevê-lo. Bom, ele possui também subqualificadores. Isto é, em que eu gosto de dizer, bom, é pé diabético, muito bem, mas qual é a perspectiva, qual é o ponto de vista
Em que serviço é que eu trabalho? O que é que eu faço enquanto enfermeiro? Não tenho diferentes abordagens se trabalho na pediatria, ou se trabalho na neonatologia, ou se trabalho na medicina. A minha mãe trabalhava na medicina homens ou mulheres, já não me recordo. Bom, ou na ginecologia. Bom, sobre o pé diabético, reparem, nós temos aqui diferentes pontos de vista. Do ponto de vista de complicações, diagnóstico, nutrição, do ponto de vista epidemiológico, questões éticas, do ponto de vista da genética e questões familiares, história familiar, metabolismo, microbiologia, mortalidade, nursing, do ponto de vista da enfermagem, patologia, questões fisiopatológicas, na área da prevenção e controlo, fatores psicossociais, da reabilitação, fatores de risco, etc. Isto é, eu posso, porque um detalhe, uma perspectiva é diferente da outra. E às vezes, não é? Nós podemos ter 1 milhão de artigos na perspectiva do diagnóstico, e outro milhão de artigos, questões éticas. Bom, e eu não quero 2 milhões de artigos, não, eu quero apenas aquilo que me interessa, num determinado ponto de vista, numa determinada abordagem. Se quiserem, a expressão será melhor, abordagem. Mas, por enquanto, vou deixar este retângulo, eles chamam de subtítulos, vazio, e vou clicar no botão à nossa direita que diz pesquisar na base de dados. E é aí então que eu vou clicar. E reparem agora no número de resultados. 19.369 resultados. Há pouco quantos eram? 1.470, se a memória não me falha. Mas, uma vez mais, vou aqui repetir isto da exaustão, bem mais importante que o número é a qualidade, é a precisão, é a relevância dos resultados. Reparem, se eu estiver a pensar, numa participante, Sara, vamos supor que há uma participante aqui vamos imaginar que eu estou numa formação presencial com 216 participantes. E eu quero chamar um voluntário, como costumamos brincar, um voluntário à força. Sara, a enfermeira Sara, pode vir aqui ao computador, aqui ao palco, se permitem a expressão, pode aqui fazer uma pesquisa. Se eu lhe chamar, em vez de lhe chamar enfermeira Sara, se eu lhe chamar enfermeira Ana, a enfermeira Sara não vem porque esse não é o seu nome. O mesmo ocorre aqui. Se eu não chamo as coisas pelos seus nomes, eles não aparecem. Portanto, isto é algo importante. Chamar as coisas pelos seus próprios nomes. Mas reparem, temos aqui, já o disse, 19.369 resultados. Na primeira página, teremos 50 resultados. De um total, já o disse, de 19.369. E todos estes resultados encontram-se ordenados por relevância. O que é que isto significa? Isto significa que estes serão os 50 resultados mais relevantes de um total de 19.369. Por outras palavras, e do ponto de vista estatístico, o primeiro resultado será mais relevante que o segundo que o terceiro que o quarto, por aí fora, até chegar ao último. Mas há aqui uma pergunta que me parece interessante. Aproveito para dizer que eu vou olhando para o bate-papo. Conseguem-me ouvir bem? Eu tenho aqui... conseguem todos ouvir-me bem, não é? Pronto, tinha aqui um comentário de que haveria cortes, mas penso que será da instalação da participante. Portanto, não será aqui do formador. Ok, ótimo. Há aqui um bate-papo, um serviço de chat. Nós podemos, portanto, a nossa moderadora, a enfermeira Helena, ela, no final, poderemos depois criar um momento de perguntas e respostas. No entanto, se houver alguma questão pertinente aqui no decorrer da formação, eu vou olhando para o bate-papo e vou responder às questões que eventualmente surjam. Ora bem, há aqui uma pergunta que é comum, que é recorrente. Mas Nuno, sim, porque é que estes são os 50 resultados mais relevantes e não outros? Ora, isto é uma boa questão. Ora bem, antes de eu responder essa questão, permitam-me que vos pergunte, retoricamente, uma vez mais, quando nós pesquisamos no Google, quantos de nós vamos à página 2, 3, 4 ou 5 dos resultados?
Eu diria, antes que alguém aqui me contradiga, eu diria que poucas vezes. Qual tem sido o nosso comportamento padrão? Fazer clique nos primeiros 4 ou 5 resultados. Costumam ser os mais relevantes. Esta é também, pois, a nossa expectativa neste interface. EBSCOhost. Portanto, tendo como fontes de informação todas estas bases de dados. Estamos à espera, e é legítimo que o façamos, estamos à espera que os primeiros resultados, mas embora seja uma pesquisa ainda muito básica, que os primeiros resultados sejam os mais relevantes. Mas antes de eu esclarecer esta questão, permita que eu vos pergunte, permita-me partilhar convosco, aliás, uma outra situação da minha vida, não de estudante, mas da minha vida de bibliotecário. Talvez há uns 5, 6 anos, chegou por correio eletrónico um estudo norte-americano que dizia que mais de metade dos alunos de doutoramento nos Estados Unidos desistia da sua tese. Isto não é para assustar nenhum enfermeiro ou enfermeira que esteja neste momento a realizar uma tese de doutoramento. E eu desconfio que haja. É para animar. E na conclusão, logo no primeiro parágrafo, a ideia era muito clara. Os alunos desistem porque a metodologia não é robusta. E vocês perguntam, mas porquê é que ele nos contou isto? Porque eu saiba, há uma secção, há um capítulo na metodologia que se chama revisão da literatura. Então, também eu acrescento, se a revisão da literatura também ela não é robusta, a trajetória ou desenvolvimento da minha tese de doutoramento, da minha dissertação de mestrado, de um trabalho que eu faço para uma disciplina se sou estudante de enfermagem, de um artigo para uma revista de enfermagem, de uma comunicação para um congresso de enfermagem, não será também ele robusto. E aquilo que nós queremos, independentemente do nosso objetivo, seja ele de investigação, seja ele de aprendizagem, aquilo que nós queremos é informação relevante, porque queremos também nós promover e produzir informação relevante, porque também nós queremos aprender de um modo profundo e inequívoco. Curiosamente, houve um vice-reitor que em dezembro último, ele agora já não é vice-reitor de uma universidade, ele, além de vice-reitor, ele é poeta, é dramaturgo, é escritor, enfim, é homem da cultura portuguesa, e ele publicou num suplemento de um jornal, escreveu um poema, e eu fixei-me em dois versos. Dizia assim: o Natal não deve ser ornamento, deve ser fermento. Mais ou menos assim. E eu achei piada esta frase. E hoje eu pego nela, sem a autorização do autor, um dia tenho que lhe enviar um e-mail, mas pronto, isto não importa, neste âmbito não importa, para dizer o seguinte: a revisão da literatura não deve ser ornamento para uma qualquer nota de rodapé ou para a bibliografia final do nosso trabalho científico, seja um artigo, uma comunicação, seja o que for, mas deve ser o fermento, se me permitem então adotar a mesma metáfora, o fermento do meu trabalho científico. Claro que é fermento, mas em conjugação com os dados, em conjugação com outros elementos metodológicos. Mas deve ser o fermento. E nós queremos um fermento, aqueles que têm alguma experiência em pastelaria, em fazer pão, etc., bolos. Eu acho que uma das formas de arte que eu mais aprecio é a pastelaria, mas eu acho que sabemos que um bom fermento é fundamental, porque há fermentos e fermentos. Bom, um bom fermento é fundamental. Mas eu ainda não respondi à questão. Então, qual é o critério de relevância? Aquilo que irá fazer. Aqui o critério de relevância é colocar 5 ou 6 questões em simultâneo. E quantas mais respostas afirmativas, quantos mais sims, mais o resultado subirá no ranking. Primeira pergunta, e já sabemos a resposta. Diabetic foot
está ou não está no campo do assunto. E este campo assunto, atenção, quem o preenche não é o autor. Quem preenche este campo, de acordo com um vocabulário controlado, os mesh headings ou os sinal headings, são um grupo de especialistas, vossos colegas, vossos pares, norte-americanos, sim, e de bibliotecários. Portanto, que vão aqui, mediante um processo de abstração, de indexação, vão escrever então diabetic food. E todos eles, obviamente, correspondem a este critério. Segundo, está ou não está, por exemplo, no primeiro caso não está, é curioso, no primeiro caso não está. Está ou não está no campo do título, sim ou não. Está ou não está no campo palavra-chave indicadas pelo autor, sim ou não. Está ou não está no resumo, no abstract, sim ou não. Está publicado o artigo numa revista científica e académica? Sim ou não? Se é científica ou académica, a revista possui arbitragem científica? Sim ou não? Quantos mais sims, portanto, este algoritmo como agrega, mais o resultado subirá no ranking. Depois há um último critério, entre outros, eu aqui destaco apenas os principais, no meu ponto de vista, há um critério que é fundamental. Então, na vossa área, mais fundamental ele se assume, que é o critério cronológico. Um artigo publicado hoje, dia 7 de julho de 2020, sobre pé diabético, assim do ponto de vista genérico, ok, será mais relevante, em teoria, eu sei, do que um artigo publicado há um ano, há 2 ou há 3, sobre a mesma temática e vá lá com a mesma metodologia ou com a mesma abordagem. Porquê? Porque eu espero que o artigo publicado hoje contribua com algo de novo para a ciência. Também porque terá como suporte científico outros dados, outros resultados, outras publicações publicadas, passa a expressão, publicadas anteriormente, passa a redundância. E assim se produz ciência, tendo sempre como antecâmara um conhecimento anteriormente produzido, como se fosse a peça de um Lego, bom, de um puzzle, se quiserem. Bom, parece-me, pois, um critério objetivo, claro e inequívoco e que nos permite agora compreender porque estes serão os 50 resultados mais relevantes. Ora bem, mas eu pergunto, estou sempre com perguntas, é verdade, espero não amassar-vos com muitas perguntas, mas eu respondo sempre. Serão todos estes 19.369 resultados pertinentes? Reparem, há pouco usei a palavra relevantes. Agora uso o adjetivo, o qualificativo, pertinente. Serão todos pertinentes para a minha investigação? De acordo com o meu quadro metodológico? Claro que não. Nem seria humanamente possível. Até porque nós temos um cronograma, nós temos timings, não é? Eu posso, claro, se eu quero, enfim, eu posso um dia decidir assim, bom, eu não estou sem pressas, isto aqui é enquanto profissional, não tenho aqui objetivos académicos, não, portanto não tenho timings, ok, eu se quiser posso ler, é uma opção ao longo, nos próximos anos, estes 19.369 artigos. Bom, mas todos os dias todos os dias eu posso ter novos artigos. Portanto, não será humano possível, nem se justifica. Bom, até porque eu gosto muito de ler artigos científicos e poderão gostar de ler artigos científicos, mas temos também bons romances, boa literatura portuguesa e poesia portuguesa e estrangeira que eu posso ler também se gosto de ler. Bom, aquilo que eu vou agora promover como exercício teatral, se me permitirem, é um melhor encontro entre aquilo que serão as minhas expectativas informacionais, as minhas necessidades de informação e aquilo que estas 5 bases de dados têm para me oferecer. E com a vossa anuência, eu vou imaginar-me enfermeiro, em que estarei, portanto, a pesquisar nestas bases de dados e a falar com os meus próprios botões. Bom, já é uma questão de saúde mental, de vez em quando acontece-me. Bom, eu digo assim, bom, 19.369 artigos. Alguns, reparem, remontam a 1953. Portanto, eu irei explorar este retângulo vertical à nossa esquerda.
E eu digo assim, bom, não, artigos desde 1953. Não, eu quero artigos publicados nos últimos 10 anos, porque eu sei que nos últimos 10 anos foram publicados, vamos imaginar, excelentes artigos, houve um avanço muito grande na área da medicina da enfermagem sobre o pé diabético. Muito bem, eu então poderei escrever no campo 1953, poderei escrever 2000, eu coloquei o ecrã um pouco ampliado para verem melhor, clico em Enter e que não haja dúvidas que todos os meus 17.277 resultados, todos eles terão sido publicados nos últimos 10 anos. Quanto a isso, que não haja dúvidas. E posso continuar. Quero também, reparem, e repito, isto não é uma sugestão, é um exercício. Eu quero explorar cada um os principais filtros. Quero também que todos os meus resultados sejam provenientes de revistas académicas. Muito bem, eu clico. Sim, eu queria escrever 2000. Eu queria ter escrito últimos 10 anos. Obrigado, Oscar. Eu queria ter escrito 2010. Ok, muito obrigado. E quero também que todos os meus resultados sejam provenientes de revistas académicas. Muito bem. Posso então filtrar por revistas académicas. E obtenho 10.124 resultados. E posso continuar. E quero que todos estes artigos possuam, ou melhor, sim, possuam arbitragem científica. Muito bem, então eu posso também clicar em analisado por pares. Ok? Sim, Andreia, pode colocar por escrito as questões que surjam durante a pesquisa, está bem? Eu depois no PowerPoint tenho os meus, se houver alguma pergunta, poderão colocar, mas estou à vossa disposição. Eu no final indico o meu e-mail. Ora bem, e posso continuar. E agora aqui um filtro que eu gosto muito deste filtro. É o filtro do assunto. Isto é, reparem, isto é uma pesquisa, enfim, é muito genérica, talvez. Vamos supor que o hospital mais próximo da minha zona é o Hospital de São João e que tem uma biblioteca. Eu penso que é a Biblioteca da Faculdade de Medicina, não sei se tem biblioteca hospitalar, se é se há duas bibliotecas, mas pronto. Mas vamos supor que eu, enquanto enfermeiro, dirijo-me à biblioteca. Paula, isto não é para assustar, Paula. Isto é para animar. Estamos aqui a adquirir um conjunto de competências. Estamos aqui, Paula, a brincar. Isto não estou a cumprir minha confidência. Que medo. Não se preocupe. Isto é para descomplicar. Isto é para descomplicar. Isto é para animar. Para animar. Porquê? Porque muitas vezes nós perdemos e criamos, não é? Por exemplo, eu sou doutorando, sou doutorando. Bom, a minha tese está suspensa, eu sei o que é, e está suspensa porque eu não tenho tempo, mas sei o que é termos passar por momentos de angústia, portanto, em que parece que não avançamos. Portanto, e às vezes não avançamos por questões menores, questões que estão ali a criar barreiras, e às vezes basta um pequeno salto, uma pequena superação, e parece que ganhamos outro ânimo. Paula. Bom, vamos supor o seguinte. Vamos supor, então, que eu chego à biblioteca e digo assim, olá, o meu nome é Nuno Henriques, eu sou aqui um novo, enquanto enfermeiro, neste centro hospitalar. Olha, eu ando à procura de artigos e de livros sobre o pé diabético. O que é que tem por aqui na biblioteca? E a bibliotecária, ou o bibliotecário, parece que é a bibliotecária que lá está, dir-me-á. Bom, Nuno, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui a esta biblioteca. Espero que se encontre a gosto nesta biblioteca, que esta biblioteca seja o seu laboratório de ideias. Bom, mas permita-me perguntar, desculpe perguntar-lhe, mas pé diabético, isso é algo muito genérico, mas qual é a sua perspectiva? Qual é o ponto de vista? Qual é a aplicação? Tem a ver com o impacto? Bom, e reparem, se eu clicar aqui em assunto e depois em mostrar mais, eu terei acesso aos 45 assuntos mais representados nesta lista atual de 5.196 artigos. Por outras palavras, são 44 mais 1, como eu também lhe gosto de dizer, isto é,
são os 44 assuntos correlacionados com o primeiro, o mais um, mais representados. Portanto, penso que isto é claro. São os 44 correlacionados mais representados naquela lista que eu há pouco vos mostrei. E, portanto, e que andam e que orbitam à volta da expressão diabetic foot. E isto pode ajudar-me a focar-me, e sublinho esta palavra, se pudesse, a focar-me no que preciso, no que eu ando à procura. Vamos supor, há cerca de um ano, numa faculdade de enfermagem, assim se lhe chamam, a Universidade Complutense tem uma faculdade de enfermaria. Portanto, traduzindo a letra, faculdade de enfermagem. E o bibliotecário ofereceu-me uma revista. Uma revista não, desculpem, um livro, que diz assim, la percepción del paciente com diabetes ante la amputación. E reparem, vamos supor então que eu, enquanto enfermeiro, quero aqui estudar a questão do pé diabético, mas como na perspectiva de prevenção e controlo perante uma eventual amputação. Bom, vou aqui para me imaginar se isso faz sentido ou não. Reparem, há aqui um descritor que diz amputation. Se eu quiser, se clicar em nome, estarei a reordená-los por ordem alfabética. E o primeiro, por ordem alfabética, é curiosamente amputation. E eu posso selecionar mais que um. Mas eu quero apenas um. Vamos supor, e é precisamente amputação. Clique em atualizar e que não haja dúvidas que todos estes 322 resultados, todos eles têm como ponto de partida, como assunto, diabetic foot, mas também como todos eles, como segunda linha de orientação, têm todos amputation. E que não haja dúvidas. Porque, sabem, às vezes, na nossa vida de utilizadores, nós sabemos muito bem o que queremos, mas às vezes não sabemos muito bem como queremos e como chamar as coisas pelos seus próprios nomes. E muitas vezes pesquisamos, mesmo em bases de dados muito específicas como estas, pesquisamos de uma forma muito genérica. E é curioso que muitas vezes é este confronto com a pergunta da bibliotecária, este confronto com o filtro assunto, que me desperta em mim a necessidade saudável de focar-me no que preciso. Bom, e penso que terá sido... Há outros caminhos. Eu vou aqui também referir-me a um outro exemplo que também poderá ser útil. Bom, tenho outro filtro, continuando, que é o da publicação. Vamos supor que eu sou um fã, sou um enfermeiro, que já conhece muito bem as melhores revistas, as revistas mais prestigiadas na sua especialidade. E uma delas, vamos supor, não faço a mínima ideia, é a revista Diabetes Care. Penso que sim. Reparem, eu clico em Diabetes Care e que não haja dúvidas que todos os meus 24 resultados terão sido publicados numa única e só revista. Que revista é essa? Diabetes Care. Mas vamos supor, num exercício teatral, que eu estou arrependido. Não. Foi uma má opção da minha parte filtrar por revista. Tenho que começar tudo de novo, realizando uma nova pesquisa. Bom, já o sabem que eu sou um formador de metáforas. E eu gosto de chamar este retângulo vertical aqui no topo as minhas pegadas. E como são pegadas, eu posso dar um passo atrás, 2 ou 3. Isto é, eu posso eliminar os filtros que eu bem entender. E vou eliminar, com a vossa licença, o filtro da publicação. E já agora, para obter mais resultados e para atingir um objetivo a que me proponho, que está aqui na minha mente, quero também retirar o filtro de um segundo assunto, portanto, a amputação. E regresso aos 5.196 resultados. E reparem, por idioma e em língua portuguesa, haverá artigos? Sim, há 67. Eu posso clicar em português, muito bem, e visualizar esta lista de 67 artigos em língua portuguesa. Em português, bom, língua portuguesa de Camões, língua portuguesa também de Jorge Amado. Bom, e aqui estão eles. Bom, vou também retirar o filtro do idioma. A EBSCO, a minha empresa, tem mais de 400 bases de dados.
algumas na área da enfermagem, outros na área da medicina propriamente dita, outros na área da psicologia, outros na área da filologia, filosofia, história, engenharias, bom, de biologias, engenharias alimentares, agrárias, bom, são 400 bases de dados em quase todas, se não todas, as áreas científicas. Ora bem, e estes dois filtros, idade e género, são exclusivos das bases de dados na área da saúde. Porquê? Porque eu, enquanto enfermeiro, posso pretender realizar um estudo sobre pacientes com pé diabético, mas pacientes do género ou do sexo feminino com mais de 65 anos. E eu não quero perder tempo, porque hoje ninguém tem tempo, nem paciência. Enfim, a paciência é talvez das virtudes que eu mais aprecio. Para avaliar cada um destes resultados, procurando esta amostra específica da população. Bom, tenho boas notícias. Se eu clicar em género female e também selecionar no filtro da idade uma determinada faixa etária, desculpem, faixa etária mais de 65 anos, reparem, todos os meus resultados, do ponto de vista da metodológico, enfim, porque reparem, todos estes artigos, isto é fantástico, todos estes artigos são filtrados, são alvos de tratamento. Há uma equipa de especialistas, já vos disse, que os trata, que os analisa. Ora bem, e reparem, tenho aqui, por acaso este artigo, o primeiro, diz middle age, mas reparem, não há dúvida, que também como a amostra de população tem mais de 5 anos. Bom, tendo em conta a problemática, a patologia diabetic foot, eu penso, a maior parte deles, eu diria quase todos, se não todos, são válidos do ponto de vista metodológico, tanto para o género feminino como para o masculino. Ele está aqui female a bold, mas ele também é válido para o género masculino. Isto é, eu não sou enfermeiro, mas eu penso que sobre o pé diabético, eu penso que não haverá alterações, digamos assim, não há, se é uma pessoa do género masculino, género feminino. Porquê? Porque eu acho que não há questões hormonais, não há questões anatómicas que possam condicionar. Mas não tenho a mínima dúvida, sendo eu leigo na matéria, que não é a mesma coisa o tratamento, a manifestação, a gravidade, eventualmente, de um pé diabético numa pessoa com 45 anos, comparando com outra com 65 anos. Não é a mesma coisa. Eu atrevo-me a dizer isto perante uma plateia de especialistas que não será a mesma coisa. Ora bem, então, ok, muito bem. Reparem, eu comecei com 12.000 e não sei quantos resultados. Já agora, por curiosidade, ainda tenho 17 em português. Ok, depois de aplicar todos estes filtros de género e idade, reparem, muito interessante, a avaliação dos pés de idosos, claro, com diabetes mellitus, estudo descritivo. E este está em língua portuguesa. Ok, este também, o segundo também está em língua portuguesa. Há excelentes revistas brasileiras na área da enfermagem. Essa é a verdade. Bom, ora bem, vamos agora, vou aqui escrever apenas diabetes, para vos dizer o seguinte, é uma vantagem cada um de vós ter acesso a estas revistas em suporte. Eu tenho aqui, ok, eu vou aqui limpar, vou aqui começar de novo, porque vou clicar aqui em nova pesquisa, porque os resultados serão muito mais. Reparem, eu escrevo diabetes, que é uma coisa, é verdade, muito genérica, um conceito muito genérico. Reparem, mais de 1 milhão de resultados. Isto não é Google, isto é a informação fidedigna, científica, académica, que responde aos mais elevados padrões científicos. Mas temos aqui mais de 1 milhão de resultados. Bom, mas eu não quero aqui chamar a atenção para a questão dos resultados. Quero aqui chamar a atenção para um outro facto, uma outra evidência, se me permitem. Pelo facto de cada um de vós, através da vossa ordem, ter acesso a estas fantásticas bases de dados, enfim, o qualificativo é meu e eu sou suspeito, é verdade, mas não tenho pudor em dizê-lo, dá-vos uma vantagem em relação ao suporte de papel, porque pelo facto de terem acesso a revistas em suporte eletrónico, dá-vos a possibilidade de acederem a artigos
que ainda não foram publicados em papel. Querem ver? Eu vou alterar o critério de ordenação dos resultados de relevância para o critério cronológico. Data mais recente para a mais antiga. Querem ver uma coisa? Isto ontem correu bem, portanto hoje vai correr bem. Reparem, eu sou um indivíduo um pouco acelerado, é verdade. Mas que eu saiba, não chegamos ainda a janeiro de 2021. Ainda faltam 6 meses, certo? Reparem, que mais tenho por aqui? Que mais tenho aqui? Dezembro de 2020. É verdade que são ainda referências bibliográficas, mas reparem. Winter, reparem, eu neste momento estou a transpirar, é verdade, neste momento estou a transpirar. Mas nós não chegamos ao inverno. E hoje, por acaso, aqui por 1 hora ou 2, eu gostava de estar no inverno, porque realmente onde eu estou aqui a fazer esta formação está bastante calor. E reparem, Winter de 2020. E já temos texto integral. Reparem, este aqui também, o Winter, já temos texto integral. Este tem a ver com, deve ser, não, por acaso não é, assim, é pré-natal. Deixa-me cá ver, Neonatal Factors on Academic, interessante, interessante. Bom, reparem, este também, Winter, e já cá temos o texto integral. E ele em papel só sairá lá para o inverno. Só sairá no inverno. É um porquê. Há revistas, reparem, se eu hoje, penso que vocês conhecem isto, se eu hoje enviar um artigo para a revista Nature, por exemplo, e esse artigo, milagrosamente, é aprovado no mesmo dia. Isto nunca aconteceria. É aprovado no mesmo dia. Com alguma sorte, esse artigo sairá daqui a 1 ano. Porquê? Há revistas que têm uma submissão tal de artigos e consequente aprovação que têm um planeamento a longo prazo. Já sabem quais são os artigos que vão sair em novembro deste ano, em janeiro do próximo ano, porque já estão fechados os artigos, o número está fechado. Bom, é uma vantagem sem sombra de dúvida. E reparem, estou a falar aqui numa área particularmente sensível, que é a questão da saúde, em que a atualização da informação é fundamental. E é por isso que estamos aqui e agora, nesta iniciativa promovida pela vossa ordem. Bom, vamos supor, eu vou diminuir isto um pouco, já posso aumentar, é só para verem melhor. Vamos supor que este artigo, o 9º, chama a minha atenção. Tem a ver com, bom, tem a ver com algumas questões, bom, seja como for, reparem, temos, reparem, os mesh headings, interessante, estão a ver? Os mesh headings, Academic Performance, Infant, e portanto crianças que nasceram prematuras, etc. Bom, não importa. Reparem, temos também o resumo, e é o resumo que, com o objetivo, o design, os métodos, os resultados obtidos e a conclusão. Portanto, está bastante bem dividido o abstract por estas secções. Bom, e é o resumo. Antes de voltar ao resumo, reparem. Vamos supor uma outra situação. Parece-me importante. Muitas vezes, nós começamos por uma pesquisa, e eu comecei por escrever diabetes, certo? Mas muitas vezes é um artigo como este e é a análise dos termos MESH que me podem suscitar o interesse ou a necessidade de eu reajustar ou voltar a ajustar a minha estratégia de pesquisa. Olha, veja, engraçado. É engraçado, interessante. Estes autores, aqui no método, eles usaram a Medline, que temos aqui. Curiosamente, eles não devem ser médicos, portanto, não devem ser enfermeiros, devem ser médicos, penso eu, sim. Mas reparem, daí não terem usado a sinal. Eles usaram a Medline, que vocês neste momento têm acesso. Eles usaram a Medline e reparem, nós conseguimos visualizar a estratégia de pesquisa que eles usaram. Interessante, interessante. Até vou até aqui, vou pegar neste artigo, porque amanhã vou pegar neste exemplo para a sessão sobre pesquisas avançadas. E reparem como a fórmula de pesquisa é realmente enorme. Enfim, isto tem a ver com uma revisão com o princípio, com o ponto de partida de uma revisão sistemática. Académico, usaram truncaturas, tal como eu esta manhã referi, usaram truncaturas. Aqui para academic, child, para buscar children, etc. Interessante. Bom, e depois temos aqui então
Temos aqui, então, os termos do MES, etc. Se, pela análise do resumo, eu constatar que o artigo é mais-valia para a minha investigação, para a minha aprendizagem, para a minha atualização de conhecimentos, reparem, eu poderei clicar à nossa esquerda em texto integral em PDF e reparem, tenho então o artigo aqui em PDF. Bom, este por acaso é artigo, até nem estava em, escolhi aqui um artigo que não estava em inglês, mas eu gosto de escolher, vou aqui escolher um artigo em inglês, se me permitem, vou aqui escolher um artigo em, vou escolher aqui um artigo, pode ser, por acaso há aqui muitos artigos, já sei porquê, vou ordenar por relevância e vou aqui escolher um artigo que esteja disponível em inglês e que esteja também, são todos em inglês, mas eu quero que ele tenha também, desculpem se eu estou agora a pôr enjoados, que estou a passar, vou aqui só escolher uma base de dados, pode ser assinal, ok, vou aqui escolher assinal, para escolher um artigo aqui que suscita o meu interesse. Por exemplo, de acordo com, ok, pode ser, agora sim, pode ser o primeiro, ok, pode ser o primeiro, bom. E vamos supor então que o artigo interessa-me, já o sabemos, que eu poderei então clicar na opção texto integral em PDF. Aqui está o artigo em PDF, tal e qual como foi publicado em papel, naturalmente, e se eu quiser, no canto superior direito, eu posso descarregar, fazer o download deste mesmo artigo. Mas reparem também neste pormenor, e é aqui que eu costumo brilhar. Este artigo possui também a possibilidade de acesso ao artigo em HTML. Eu vou clicar em HTML e poderão perguntar-me, mas qual será a motivação que terá um utilizador, um enfermeiro, para aceder ao artigo em HTML? Eu consigo identificar 3 motivações. A primeira, possui um índice aqui à nossa esquerda. E se eu quiser aceder de forma rápida às conclusões, bom, clico em Conclusion e aqui tenho uma única frase, clico e chego às conclusões. Mas reparem no seguinte, e regresso àquele cenário da biblioteca em que eu me encontro, é a minha imaginação, em que eu me encontro na biblioteca do Hospital de São João, aqui o hospital mais próximo da minha área de residência. E eu digo assim, olha, muito obrigado, tenho aqui realmente muitos artigos sobre o pé diabético, mas sabe, é que eu tenho um problema com o inglês, eu não domino muito bem o inglês. Porventura, não poderia, e vamos supor que eu sou atrevido, não poderia traduzir este artigo? Haverá aqui alguém na biblioteca que me possa traduzir este artigo? É que, pelo meu pouco inglês, parece-me que este artigo vai ao encontro daquilo que eu preciso, sabe? Bom, eu respondo sim e não. Sim ou não? Bom, não haverá alguém, uma pessoa que irá traduzir, mas tem boas notícias. Nós temos uma ferramenta, não posso acreditar, sim, é verdade, que lhe permitirá traduzir aqui e agora este artigo para português. Eu clico em português de Portugal, pressiono o botão traduzir, aproveito com a licença da enfermeira Helena para beber um pouco de água. Já bebi. E aqui tenho o artigo em língua portuguesa. E bastaram 5 segundos. E alguns dos presentes dirão, porque eu já ouvi isto, isto é um milagre. Bom, o que é importante dizer? Primeiro, este artigo não estava já traduzido por um ser humano. Foi traduzido aqui agora, quem sabe, pela primeira vez na história da humanidade, para outra língua, e essa língua foi o português. Um tradutor, uma tradutora, não demorará 5 segundos, mas demorará 5 dias, 5 semanas, 5 meses, com todo o rigor linguístico, semântico, gramatical, etc. Atenção, caríssimos enfermeiros. Esta tradução não tem revisão científica. Não tem. Mas permite-me a mim, a enfermeiros, superar um obstáculo linguístico. Permite-me a mim, enfermeiro, apreender, com 2 Es, e aprender também com um E, as ideias-chave que os autores me querem comunicar. Aqui e acolá eu poderei encontrar, é verdade,
como lhe posso designar, um acidente gramatical, um acidente linguístico. É aqui e acolá, sim. A tradução não será uma tradução perfeita, mas permite-me, repetindo-me, superar um obstáculo linguístico. Lendo este artigo, traduzido aqui para português, com base na variação, variável repetida, a análise trajetória, escolhi aqui um parágrafo ao calha, de forma aleatória, e parece-me que tudo faz sentido, consigo perceber. Agora, eu aprendi com Humberto Eco, eu espero que todos tenham lido pelo menos um livro de Humberto Eco, tradutore traditore, isto é, um tradutor pode ser um traidor. Sim, é verdade, eu não posso dizer que discordo, mas eu conheço belíssimas traduções. Aliás, fico aqui, além do elogio aos enfermeiros, por tudo, escusado será dizer porquê, mas também quero aproveitar para elogiar hoje os tradutores. Porque realmente há traduções que são autênticas obras-primas. Nós temos Shakespeare traduzido para português, por exemplo, que é uma autêntica obra-prima. Eu acho que muitos tradutores são, na verdade, coautores. Há obras-primas. Bom, o que é que quer dizer com isto? Não quero aqui perder-me em divagações. O que eu quero dizer é que, bom, se eu for um enfermeiro que esteja a desenvolver uma tese de doutoramento, uma dissertação de mestrado, esteja a escrever um artigo para uma revista de enfermagem ou outra, esteja a preparar-me para o encontro de investigadores com uma comunicação e depois quero aproveitar para comunicar, mas ter já o trabalho feito para publicar. Pronto. Ora bem, atenção. Se eu quiser citar, se eu quiser comentar, vamos supor que eu, enquanto investigador, enfermeiro, quero comentar este parágrafo. Fica aqui a minha partilha. Eu não quero aqui dizer se é certo, se é errado. É para partilhar, é para refletir, para pensar. Eu tenho dúvidas que eu possa fazer com esta tradução, que não possui revisão científica. Agora, porque eu já o li em português, posso regressar ao inglês, e se era este parágrafo, ora bem, se era este parágrafo, eu posso, não é? Ele está em inglês, agora sim, eu posso, se quiser, copiar, colá-lo, não é? E segundo as regras, depende das regras de cada escola, de cada revista, eu dou um avanço para a direita, diminuo o tamanho da letra, coloco as aspas e também a respectiva citação. Amanhã fica já o convite feito, amanhã iremos falar de citações e há boas notícias sobre este capítulo das citações. Ora bem, reparem, já o fiz em inglês. E está, pronto, e agora é uma questão de copiar, colar. Já o li em português, sei o que está aqui escrito. Já não serei um papagaio, se me permitem a expressão menos simpática, já não serei um papagaio, sei o que está aqui escrito, porque já o li em português. Ora bem, vamos. Eu depois respondo, Eugénia, a essa sua questão no final, pode ser? Ora bem, eu agora vou voltar, volto ao inglês. E vamos supor uma outra situação. Eu regresso ao episódio da biblioteca e digo assim à bibliotecária, sabe, olha, muito obrigado, tenho aqui realmente artigos que me parecem fantásticos, ainda não li nenhuns, mas sabe, eu estou tão cansado, fiz tantos turnos, que eu já estou aqui com a minha cabeça, estou aqui muito confuso. O ideal, sabe, seria que alguém aqui da biblioteca me pudesse ler o artigo. Porque eu até domino o inglês, sabe? Não é preciso traduzi-lo. Uma voz doce, simpática, mas que não me adormeça. Alguém me pode ler o artigo? Sim ou não? Bom, não haverá alguém que leia o artigo, a não ser que esteja muito bem disposto, e, enfim. Mas tenho boas notícias. E eu pergunto-vos, querem ouvir o artigo em língua, ou melhor, em língua não, irão ouvir o artigo em inglês, querem ouvi-lo com sotaque americano, a John Wayne, com sotaque a Nicole Kidman ou a James Bond? Aqui pelo bate-papo, quem é que me responde? Quem é que me responde pelo bate-papo se querem James Bond, John Wayne ou 007? Passaram 4 segundos, ninguém me respondeu. Começo a ficar preocupado. Ok, Sara, muito bem. A Sara ganhou com 3 números apenas. Se escreve 007. Ok, muito bem, Bridges. Eu vou aqui selecionar apenas um parágrafo. Se eu não selecionar um parágrafo, irei escutar o título
depois o índice e depois também, aí sim, todo o artigo. Eu vou, para ser mais rápido, vou apenas selecionar um parágrafo. Agora tenho aqui uma dificuldade. O som do meu computador não passa para os vossos computadores. Portanto, tem a ver com restrições da WebEx, que é esta plataforma que estamos a usar. Mas eu vou tentar encostar o microfone aos auriculares, fazendo um esforço de que consigam ouvir alguma coisa. Ora bem, vou clicar em Listen. Eu não sei se conseguiram ouvir, se alguma de vós conseguiu ouvir, mas se alguém ouviu, terá ouvido provavelmente uma voz muito rápida, a falar muito rápido, a ler muito rápido. Reparem, nesta roda dentada, que tem como designação settings em inglês, eu posso alterar a velocidade do discurso, speed, slow, e agora, word by word, very slowly, I hope, vamos ouvir, não se ouve, mas podem experimentar, que funciona. Bom, estaríamos a ouvir. Ora bem, estaremos a ouvir porquê? Bom, por vários motivos. Primeiro, eu posso estar cansado de ler tantos artigos no computador, ponto número 1, quero ouvir, quero escutar o artigo, ponto número 2, até porque a minha memória é mais auditiva do que visual, ponto número 2. Portanto, eu retenho melhor a informação ouvindo do que lendo. E também não podemos esquecer que há utilizadores. É que nós esquecemos, às vezes nós pensamos que não somos a medida de todo o universo. E não é bem assim. Não podemos esquecer, e os enfermeiros eu sei que não esquecem, e seriam os últimos a esquecer, que há utilizadores com necessidades especiais. Portanto, eu conheci um aluno que era brilhante, mas para ler tinha que encostar os olhos literalmente ao computador. E, portanto, isto é também uma resposta. Portanto, o interesse é o máximo interesse, é de todo o interesse que esta opção esteja disponível. Porque queremos, um utilizador tem um rosto, tem uma história, tem uma trajetória. Não sabemos quem é o utilizador. E é isto que eu gosto nestas formações. Responde ao perfil de um utilizador, seja ele quem for. Bom, mas há mais. Há aqui um outro interesse. Vamos supor que eu trabalho no Hospital São João e que regresso à minha casa de metro. E eu digo assim à bibliotecária, olha, fico muito contente em poder ouvir o artigo, mas eu gostava de ouvir, mas para ouvir o artigo eu tenho que ter ligação à internet. Olha, aquilo que eu gostaria, isso é que era bom, era poder ouvir o artigo sem necessidade de ligação à internet, porque sabe porquê? Porque eu não quero gastar os meus dados, ponto número 1, porque são caros, ponto número 2, porque na trajetória do metro eu terei períodos sem ligação à internet. Eu quero ouvir o artigo, enfim, de forma ininterrupta. Isso é possível? A resposta é igualmente sim. Reparem, eu se clicar neste botãozinho aqui, poderei descarregar o ficheiro áudio em inglês, sublinho em inglês, para o formato MP3, MP3 sim, e poder ouvir o artigo, descarregando para o telemóvel, para um leitor de MP3, para o meu portátil, para um iPad, não é? Eu posso, num tablet, eu posso ter o tablet nas mãos, no comboio, se vou de boleia, não interessa, posso estar na praia e posso estar a ouvir o artigo. E isto quero-vos aqui comentar duas coisas. Primeira, dei uma formação há cerca de 1 ano para estudantes de enfermagem em Valência. Já dei várias, mas... E no final da formação, a professora disse-me assim, sobre a possibilidade de tradução. Nuno, se eu soubesse disto há mais tempo, a minha vida teria mudado. Tu não imaginas o tempo que eu perdi
lendo, traduzindo, interpretando artigos em inglês. Se eu soubesse disto há mais tempo, a minha vida teria mudado. E eu registrei aquilo e nunca mais esquecerei. E conto em quase todas as formações. Ponto número 2. Outro episódio. Foi em Sevilha. Foi numa faculdade de medicina. Foi a segunda formação e houve um professor com um fantástico sentido de humor que me disse assim: Nuno, a tua formação, portanto a primeira, já foi para mim muito útil. Porquê, professor? Porque houve uma vez em que eu estava a fazer urgência no hospital de noite, não tive tempo de ler um artigo. E sabes o que eu fiz? Não, fui a casa no instante, tomar um banho na ducha e antes do desayuno, antes do pequeno almoço, descarreguei o artigo para o meu pendrive e de casa para a universidade, no meu autorrádio, portanto o meu veículo automóvel, eu ouvi o artigo. Fantástico. Muitíssimo obrigado. Salvaste-me a vida nesse dia. Olha, fico muito contente. Bom, este é o interesse. É quando, não é para todos, obviamente. Isto aqui, enfim, não será todos os dias que vamos utilizar isto, não. Mas se surgir a necessidade, está aqui a resposta. E é por isso que eu falo disto. Ora bem, sim, por enquanto, só é possível ouvir o artigo em inglês. Mas na EBSCO estamos a trabalhar para que muito em breve seja possível ouvir o artigo também depois traduzido. Há aqui uma pergunta que eu aproveito para responder. Bom, tem a ver com a possibilidade de ouvir o artigo. Estão aqui a elogiar a possibilidade de ouvir o artigo, ok. Se trata de quais são os artigos que possuem HTML. É um número, eu não tenho números, mas tenho aqui algo muito importante. Reparem, se eu escrever diabetes e clicar em pesquisar, eu irei obter, já sabemos, mais de 1 milhão de resultados. Reparem, 1.043.000, etc. Mas eu posso querer apenas os artigos em HTML para poder traduzi-los ou escutá-los. Reparem, vou aqui ensinar um código secreto. Já o ensinei ontem, portanto vou ensinar também hoje. Depois da minha expressão de pesquisa, eu vou acrescentar AND em minúsculas. Depois, FM espaço T em maiúsculas. Reparem naquilo que vai acontecer. Portanto, a questão é esta. A questão tércia. A questão é esta. Deste 1.043.926 resultados, quantos possuem HTML para poder escutá-los ou ouvi-los? Reparem naquilo que vai acontecer. Clico em pesquisar e obtenho 55.000, um número interessante, e 55, mas posso garantir-vos, ok, não são muitos, é verdade, mas são os que são, todos eles possuem HTML para poder traduzir e ou não, ou escutar. Só da sinal complete, portanto, eu possuo 5.961 artigos. Ora bem, dá para guardar o... Sim, isto é, se eu colocar artigo em HTML, e depois traduzo, eu posso copiá-lo, eu posso transformar isto, transformar num PDF, sim, coloco em português, não é? Coloco em português e reparem, ele vai ser traduzido para português e se quiser, posso guardá-lo e transformá-lo, posso guardá-lo em file, posso guardar este resultado. Eu posso guardar este resultado, se assim bem entender, ou copiá-lo, copiá-lo e depois transformá-lo em PDF, está bem? Bom, ou então com o botão, sim, eu posso depois no browser, depois, então, por acaso falta aqui o meu menu no browser, que curioso, falta aqui o meu menu, Task Manager. Bom, eu posso depois guardá-lo, sim, depois posso guardá-lo. Ora bem, o que é que há a dizer ainda? Não há amanhã, este é o ponto de partida, de acordo com a nossa, sim, eu terminei tudo, portanto não me escapou nada. Eu chamo a atenção, querendo agudizar, se consideraram, espero bem que sim,
essa é sempre a minha expectativa, o meu receio, o meu pesadelo, o meu sonho. Se gostaram desta sessão de formação, a de amanhã, não pelo mérito do formador, mas a de amanhã, sobre pesquisas avançadas, será ainda muito melhor. Será ainda melhor do ponto de vista, não do ponto de vista dos dotes oratória do formador, mas do ponto de vista da profundidade e da relevância de algumas ferramentas. Amanhã iremos falar das fichas de cuidado de saúde baseada em evidências, iremos falar das lições rápidas, e iremos falar de uma estratégia de pesquisa que eu acho fantástica, que é a PicoSearch. Penso que a maior parte de vós conhecerá esta estratégia de pesquisa, a PicoSearch. Iremos falar das imagens, iremos falar da gestão de informação, das citações, de post-its digitais, bom, a exportação para ferramentas de gestão bibliográfica, de uma conta pessoal e de alertas de e-mail. Fica o convite feito para amanhã. Portanto, esta sessão será melhor aproveitada conjugando-a com a formação de amanhã. Penso que é amanhã, não é? Sim, é amanhã. Sim, é amanhã. É amanhã. Obrigado. Bom, em suma, descrevemos cada uma destas 5 bases de dados, aplicamos pesquisas básicas, Diabetic Foot, filtramos resultados por cronologicamente, peer review, por género, por idade, por idioma, por assunto, etc. Visualizamos os resultados em PDF, também HTML, e sabemos que com HTML eu posso traduzir e posso também escutar o artigo. E sobretudo aqueles que são investigadores sabem que estar a ler artigos todo o dia, não é? E às vezes temos urgência no computador, às vezes ouvir um artigo, caso eu domine o inglês, entendo bem o inglês, ouvir um artigo é também uma boa resposta, pronto, depende da situação. E, na verdade, o ponto 3, de forma intencional, foi o ponto número 2, em que eu falei deste... não cheguei aqui a clarificar. A National Library of Medicine norte-americana, ela criou e atualiza de forma periódica aquilo que nós designamos todos por os mesh headings, um vocabulário controlado, um thesaurus. E depois temos os sinal headings. Qual é a diferença? Eu não conheço estudos, mas eu estou convencido que não é bem uma redundância, obviamente, mas há uma grande aproximação entre ambos os tesauros, ou os tesauri, que no plural é tesauri e não tesaurus. Os meus 4 anos de latim serviram para alguma coisa. Bom, isto para dizer o quê? Que este vocabulário controlado possui a especificidade da enfermagem. Porque, não é? Há especificidades, não é? Comparando a medicina com a enfermagem, há especificidades também na linguagem. Bom, muito obrigado pela vossa... Isto não termina, eu quero ouvir as vossas questões, quero ouvir a enfermeira Helena, mas eu já estou aqui a antecipar. Bom, agora sim, é com isto. Bom, enfermeira Helena, senhora Presidente da Delegação Norte, a palavra é sua. Olá, obrigada, Dr. Nuno, mais uma exposição clara, e aliás, os participantes que estiveram connosco, que o Dr. Nuno conseguiu interagir, apesar de ser neste formato, consegue-se interagir, e foi respondendo a algumas questões, mas mais uma vez, como estava a dizer, uma exposição bem clara, já nos está a habituar muito a esta forma de partilhar a experiência e pelos alertas que lançou para as possibilidades de explorar todo este material, que é uma boa base para avançar nas pesquisas. Nós, olhando aqui para o bate-papo, entre aspas, foi respondendo a algumas questões. Estão a agradecer os colegas pela formação, a clareza da exposição. Havia aqui uma questão, mas também respondeu sobre o interesse de ouvir o som. E há aqui uma outra que o Dr. Nuno respondeu, mas parece-me que a colega estava-se a referir a outro aspecto, não ao aspecto de pôr as questões aqui sobre esta exposição, esta formação, mas prendia-se com questões para a pesquisa. É possível colocar por escrito as questões quando fazemos pesquisa para os resultados mais relevantes? Não percebi. É possível colocar por escrito as questões
que devemos colocar... Linguagem natural, usando a linguagem natural como ponto de interrogação. Está muito clara esta questão, mas deve defender com as questões relativas à pesquisa. Eu aproveito, é uma boa questão, pronto. Acho que consigo aproximar-me da resposta, isto é. Sim, se é possível colocar as questões que fazemos sobre a pesquisa para os melhores resultados, os resultados mais relevantes. O importante é nós, eu sei que não sempre é fácil aquilo que nós dizemos por abstração, isto é, eu leio um artigo, isto é, eu tenho uma ideia na cabeça e essa ideia, enfim, é uma narrativa, vamos chamar-lhe assim, portanto, aquilo que é importante é nós, mediante um processo de abstração, materializarmos em 5, 6, em 4, 3, 4, 5 keywords. Ora bem, eu quero-vos aqui mostrar uma coisa que me parece interessante. Podia ser, por acaso, não a incluí na pesquisa avançada, mas vou incluir nesta. Reparem, eu aqui, vamos supor que eu leio, não sei aonde, não me interessa, vamos supor que eu leio um artigo, até pode ser um artigo publicado num jornal. E nós temos hoje, é curioso, assiste-se, muitos jornais nacionais e jornalistas publicam notícias, não é verdade? Notícias sobre estudos, Covid-19 para cá, temos aí agora a peste negra na China, bom, não interessa. E muitas vezes, nós enquanto enfermeiros, ou vocês, poderão questionar, mas será mesmo assim, como ali está escrito? E o mesmo poderá acontecer num artigo qualquer. Reparem, vou aqui ensinar-vos uma coisa que eu não tinha previsto, mas eu posso copiar todo este texto, não interessa de onde estou a copiá-lo, e vou à pesquisa avançada, reparem nisto como é fantástico, e seleciono a opção Smart, inteligente, Text. E reparem aquilo que vai acontecer a esta primeira caixa de pesquisa. Reparem naquilo que vai acontecer. Ela irá, tal como me aconteceu nos últimos 2 meses, ela irá engordar um bocadinho. E eu vou aqui colar todo o texto. E vou fazer uma pesquisa, isto é, Andreia, não irei aqui colocar questões com interrogação, mas vou colocar aqui todo um texto, pretendendo obter resultados por aproximação semântica, identificando aqui as palavras-chave. E reparem, não faço a minha ideia quantos resultados irei obter. Vamos cá aqui ver. Tenho muitos, é verdade, mas reparem, eles estão ordenados por relevância, o que é realmente um sossego, mas reparem, estes serão, neste caso concreto, os 50 resultados que mais se aproximarão, aquilo que pus ali foi um abstract, que mais se aproximarão daquela problemática, eu não sei qual é, daquela problemática que eu verti neste campo. No primeiro campo da pesquisa. Portanto, estes são os resultados. Eles, curiosamente, claro que eu pus aqui background, isto pode não ser assim muito fiável, talvez fiável, porque eu escolhi aqui um artigo, se calhar, assim um pouco de forma aleatória, com a palavra background, results, e ele irá também devolver por isso. Eu devia retirar ali a palavra background, results, conclusion, methodology, etc. Bom, eu não sei se isto poderá... Agora, eu não posso aqui colocar, enfim, se eu tenho aqui um quadro teórico, se eu tenho um trabalho com uma proposta de investigação, eu não posso, não é? O que é sempre necessário, e não podemos fugir a isso, é eu tentar, mediante um processo de abstração, consubstanciar 4, 5 keywords. Mas atenção, tal como eu disse há pouco, muitas vezes é um artigo como este com ponto de partida. Porque muitas vezes a nossa experiência nos sugere que os termos de pesquisa com que eu iniciei não serão aqueles com que eu terminarei. E muitas vezes eu começo com um termo de pesquisa, ok, e é um artigo como este que me diz assim, ok, Nuno, por acaso este não foi um bom exemplo, está tudo na PubMed, este não foi um bom exemplo, mas é um artigo como este. Vou aqui escolher um artigo que esteja disponível. Ok, este sim. Este parece-me que está disponível na Medline. Portanto... O membro está a dizer que era mesmo esta a questão. Ótimo, fico contente. E estão a ver, e muitas vezes eu começo com 4 ou 5, porque é preciso tomar essa opção, 4 ou 5 descritores, assuntos, termos, e digo assim, espera aí, termos mesh,
resistência à insulina. Espera aí, não era bem aquilo que eu queria, diabetes. Eu queria mais, era precisamente resistência à insulina. Reparem, o importante é começar, e é preciso começar de alguma forma, não é? Mas muitas vezes, repito-me, e estou sem ser cansativo, espero eu, que é um artigo, pode ser um artigo como este, que me diz assim, calma, Nuno, não é diabetes, é insulin resistance. Então eu vou clicar em resistência à insulina, e cá está, e portanto, e aqui tenho X resultados, são 37.492, portanto, tendo como assunto, entre outros, a questão da insulina, desculpem, a resistência, fatores de risco, do ponto de vista da resistência à insulina. A Sara tem aqui uma enfermeira. Posso ler? Sim, eu não tenho, não tenho aqui essa questão. Ora bem, uma questão que tenho há imenso tempo. No início, quando estamos a selecionar as bases de dados em que pretendemos fazer a pesquisa dos termos que nos interessam, acha mais conveniente escolher todas as bases de dados ou fazê-lo individualmente? Bom, é uma boa questão. Isto é, eu posso começar. Tudo depende de quem eu sou. Se eu já conhecer bem o conteúdo das bases de dados, se for um enfermeiro e quiser apenas uma questão eminentemente exclusiva na área de enfermagem, então eu não tenho a mínima dúvida que vou escolher aqui em mostrar todos, aliás, mostrar todos não, em escolher as bases de dados, eu vou retirar aqui todas e deixo ficar duas. Aliás, esta terceira é opcional. A nursing and, isto é eminentemente na área de enfermagem, e a sinal é eminentemente na área de enfermagem. Tudo depende do meu tema, porque estas, já vos disse, estas são também muito relevantes, e são quase todas as faculdades de medicina que têm isto, a Cochrane e a Medline. Estas são, é verdade, estão focadas na medicina, mas não num modo exclusivo. Há também conteúdo relevante na área de enfermagem. Mas, portanto, se eu quiser, depende da opção. Reparem, por exemplo, eu posso começar com estas duas. E se obtiver resultados insuficientes, 2, 3, 4 ou 5, se calhar poderá ser interessante eu aumentar o número de bases de dados. Por acaso, vejam, só na Sinal e noutra, na Sinal e na Nursing, eu pesquisei por resistência à insulina e reparem, 27.105 artigos. E eu posso dizer assim, sem receios, ok, estas duas bases bastam-me e, em princípio, estes 27.105 artigos bastam-me. Ou então digo assim, bom, ok, parecem-me interessantes, mas já agora, se eu adicionar aqui a Medline e as outras, vou dar só aqui uma vista de olhos num instante, perdendo aqui 1 minuto, a tentar encontrar, porventura, artigos talvez um pouco mais relevantes. Reparem, eu posso tentar, bom, este aqui parece muito bem, isto tem a ver, curiosamente, com o Covid-19, bom, que tem a ver com um marcador, etc. Bom, eu penso assim, não, isto é muito na área da medicina, não me parece o melhor a eu regressar. Tudo depende do tema, está bem, Andrea? Sara, tudo depende do tema, tudo depende dos temas. Porque há temas que são transversais à medicina e à enfermagem, e há outros temas que são, digo eu, são exclusivos da enfermagem. Portanto, parece-me assim. Está aqui uma outra questão. Depois de ter esta listagem de artigos escolhidos, como se pode gravar automaticamente as referências no meu artigo? Muito bem, é uma boa questão. Manuel, convido a estar presente na próxima sessão de formação, onde essa questão vai ficar surpreendido com a facilidade com que essa questão será respondida. E é algo fantástico. Fantástico porquê? Porque não nos temos que nos preocupar com o formato, se o apelido vem em maiúsculas, se o ano de publicação vem entre parênteses, logo a seguir ao campo autor, se o título do artigo vem entre aspas, a bold. Bom, essa questão, como nós dizemos, cenas dos próximos capítulos. Se porventura, Manuel, não puder estar presente, depois eu penso, a enfermeira Helena, vão ser poderá pedir a gravação, não é? Sim, vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas, sim.
até porque isto é um tipo de formação que tem mesmo que ser trabalhado depois. Claro. Não basta só uma sessão, são lançadas as primeiras pedras e depois há todo um trabalho com este material. Muito bem. Eu aproveito para dizer aquilo em que eu acredito. A Sim. melhor formação não é esta. A melhor formação é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta, isto é aquela em que cada um de vós, senhores enfermeiros, A pessoa explora. demonstram. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Ora bem, Não tenho aqui mais questões, muita gente a agradecer. Doutor Nuno, sim. em termos de não há mais questões, quer fazer uma síntese e deixar em alguns segundos, dois ou três aspectos Não, para sintetizar esta formação, sim, sim. uma vez que já se motivou para a segunda sessão, que vai decorrer amanhã, Amanhã. segunda edição, Sim, das sim, sim. 16 às 17h15, que é precisamente a pesquisa avançada, A pesquisa e já avançada. o doutor motivou para isso, e vem no seguimento, de facto, vem no seguimento e completar toda esta informação e o explorar de todo este material. E eu pedia-lhe que em alguns segundos nos conseguisse fazer assim uma síntese logo Apenas, completa. apenas, apenas para dizer, antes, mais que uma síntese, talvez a enfermeira Helena, apenas para dizer que isto não é um elogio, não é um elogio assim gratuito à ordem, mas efetivamente, através desta subscrição destas bases de dados, que estão disponíveis para todos os membros da Ordem de Enfermeiros. E trata-se, enfim, eu não sei, não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia quanto é, que não é a minha área, mas trata-se do investimento da Ordem, e reparem, para pôr ao serviço de todos os enfermeiros. Porque sejam eles apenas enfermeiros, e já são muitos, ou enfermeiros, investigadores, enfermeiros. Aliás, eu ontem perguntava-me se hoje um enfermeiro pode ser apenas enfermeiro. Eu acho que hoje um enfermeiro é em simultâneo investigador. Porquê? Porque tal é a velocidade de publicação, tal é a velocidade de resultados, não é? Hoje, aquilo que nós sabíamos há 10 anos, vamos supor que eu terminei a minha licenciatura em 2002, vamos supor que era a licenciatura em enfermagem. Aquilo que eu sabia em 2002, bom, as bases mantêm-se, obviamente, mas terá havido, com certeza, nesta ou naquela área, uma grande evolução. É claro que eu tenho diferentes fontes de informação. Podem ser os meus colegas, é verdade, a experiência que os meus colegas me aportam, e eu aportarei, enfim, para eles, não é? Os congressos são momentos fantásticos, né? Promovidos estes encontros, os encontros de investigadores pela Ordem, ou por outras entidades, ou por escolas de enfermagem, mas também, a própria não é questão de sermos autodidatas, a questão deste brio profissional que eu muito elogio nos enfermeiros, este brio, esta curiosidade em querer saber mais, em querer saber melhor para fazer ainda um melhor trabalho. E eles fazem um excelente trabalho, mas todos nós aprendemos que eu posso ser o melhor profissional do mundo, ser o grande guru de uma área qualquer, mas isso significa que não tenho que mais ler nada, que não tenho que aprender mais. Não, não. É um processo metodológico importante e a palavra humildade vem do latim humus, que significa terra. É andar com os pés assentes na terra, não é? É humildade. E é isso que é importante, é nós não termos medo destas bases de dados, que nos parece assim um pouco, não é? Uma coisa assim um bocado, não é? Para aqueles que não estão familiarizados, isso é uma coisa assim um bocado complicada, eu não tenho jeito para essas coisas, mas clicando ali, clicando acolá, movidos pela curiosidade, vão ver que depois já ouvi muitas experiências, digo isto porque muitas experiências, conheço muitos enfermeiros e enfermeiras em Portugal e em Espanha, de todas as faixas etárias, e que ficam surpreendidos e fico surpreendido pela forma como depois me fazem chegar a feedbacks, 3 meses depois, 5 meses depois, enviam-me um e-mail a dizer, olha, fantástico, aquela formação foi fantástica, eu agora já consigo, escrevi um e-mail no outro dia, até já consegui
porque era um sonho meu desde há muitos anos, participar num congresso, porque fiz umas pesquisas, encontrei uns artigos em espanhol, que se não fosse a base de dados eu nunca os encontraria. Pronto, é isto. E é não ter medo de clicar. Isto não se estraga, isto não se estraga, podem clicar ali, clicar acolá, não se estraga e possam experimentar. E avaliar, portanto, chegar à conclusão que isto, afinal de contas, não é bom, mas estou convencido que irão ficar surpreendidos e repito, trata-se das melhores revistas a nível mundial. Portanto, não é uma questão de colocarmos aqui muitas revistas, não, queremos as melhores. Muito obrigada, Dr. Nuno. Vamos terminar esta sessão. Amanhã vamos nos encontrar de novo para a segunda sessão e segunda edição para a pesquisa avançada. Obrigada à Comissão Científica e Organizadora que trabalharam toda esta parte e ainda não tínhamos agradecido, porque foi um trabalho de bastidor também. E, mais uma vez, a disponibilidade do Dr. Nuno para estar connosco e partilhar a sua experiência em termos de acesso a esta ferramenta e material disponível. E até amanhã. Muito obrigada também aos participantes, porque sem eles era impossível a gente estar aqui. E, além disso, pela interação, porque, apesar de não ser presencial, houve essa manifestação e houve esta partilha, mesmo aqui na lateral, à nossa direita da ferramenta que utilizamos, que eles manifestaram, expressaram. Muito obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigado, até amanhã. Agradeço o convite e agradeço igualmente os vossos comentários, caríssimos e caríssimas estimadas enfermeiras. Agradeço a simpatia dos vossos comentários. Eu sempre disse, por questões familiares, que os enfermeiros têm um grande coração e realmente pelos comentários que eu estou aqui a ler, isso tem a ver não pelo mérito do formador ou talvez mérito das bases de dados, mas mérito da vossa amabilidade e da vossa generosidade. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, até amanhã.